Louvamos a Deus e agradecemos Ele pela tua bondade, tua misericórdia, teu perdão, tua compaixão, pela graça que foi nos dada através do teu Filho Jesus Cristo, pela palavra que se renova a cada dia, que nos direciona ao caminho, à verdade, à vida. Seja na unção do Espírito Santo, no poder da mão de Jesus Cristo, que nós venhamos a cada dia mais ter o desejo, o prazer de querer mais ouvir e conhecer mais de Deus através de sua palavra e do propósito que Ele tem com as nossas vidas. Aleluias. Ele tem nos direcionado com a sua luz, porque a luz não há engano. Por isso Ele é a luz do mundo. Ele veio para dar a luz e dar visão àqueles que não estavam enxergando a realidade de tudo que está acontecendo, que aconteceu, que vai acontecer. Então, em Hebreus 3, nós vamos ler do versículo 6 ao 14. Aleluias. Fala a respeito de Cristo, Filho do Altíssimo Deus, nosso Senhor e nosso Salvador. É uma coisa tremenda de termos a certeza que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Todo aquele que nele crê não perecerá. Aleluias. Mas viverá. E um dia junto com o Pai estaremos na glória. Diz assim, aleluias. Antes falava de Moisés. Moisés foi um servo de Deus realmente tremendo. Mas vamos ler os 6 em diante. Mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, essa casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Assim como diz o Espírito Santo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos a minha obra, as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Assim jurei a minha ira: não entrarão no meu descanso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Foi falado aqui hoje sobre isso. Temos nos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos, viemos até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje: se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provação. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. E até o 15, né? Glorificado o nome do Senhor. Conseguiu perceber a palavra como é lida? Foi Paulo que escreveu aos Hebreus. Olha, por experiência própria e vivência, ele pode aconselhar. Ele nas igrejas ele aconselhava tudo segundo a direção que ele tinha do Senhor, sobre aquilo que ele via, que ele vivia. Ele se preocupa e começa a falar o que pode acontecer e como nós devemos para não acontecer aquilo de mal nas nossas vidas. Tu vê que essa leitura começa se expressando, até em Apocalipse fala muito isso, né? O Espírito Santo hoje, se ouvir a sua voz, né? O Espírito Santo diz às igrejas, ele fala algo tremendo que depende também de nós entendermos e queremos continuar e prosseguir na direção que nos é ensinado, segundo a palavra e direção para o nosso Deus. Nós temos que determinar na nossa vida. Tudo hoje foi falado certas coisas aqui, e essa palavra ela veio para nós que estamos aqui. Outros poderiam ouvir, mas não estão presentes. Então ele não pode se alimentar do que está sendo feito aqui hoje. Não
Não sei em outros lugares se estão ou não, mas aqui o que é que hoje, com a presença de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o mover, somos nós. Somos nós, não tem outro. Aleluia. E Deus conhece cada um de nós. Aleluia. Quando ele começa a falar, se conservarmos, eu não sei se é numa parte, na terceira parte, se conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Aleluia. Nós temos que conservar primeiro o que Deus fez para nós e nós recebemos na nossa vida. Se nós já recebemos, que nós entendemos em Cristo Jesus a obra de Deus para a nossa vida, nós temos que conservar isso em nós. Independente de qualquer circunstância, nós temos que conservar em nós. Firmes, quer dizer, não pode ser balanceada, né? Para lá, para cá. Não, tem que ser firme na confiança que você tem, naquilo que Deus tem com a tua vida, aquilo que você confia que vem de Deus para a tua vida. Firme, porque se tu balançar para lá e para cá, vai ter dúvida. Então aqui diz: firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Está vendo? Olha como Paulo falei, enquanto você estiver aqui nessa vida, você tem que confirmar firme essa confiança até o fim. Quando eu falo fim, é naquilo que vai ter fim, mas nem para todos o fim, para ninguém o fim vai ser o fim, porque tem a eternidade. Ué, tem, tanto para um lado como para o outro. Tem a eternidade para um lado e tem a eternidade para outro, porque a alma não morre. Tanto do que serve do que não serve, a alma não vai morrer. Ou ela vai para um lugar ou vai para o outro. Então nós temos que confirmar, já que temos confiança, confirmar firme, aleluia, para perseverar até o final. Aí o 7 diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje se ouve a sua voz. A voz, quando fala do Espírito Santo, às vezes a gente ouve na mente, de uma forma diferente, mas a palavra, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Às vezes a voz é nossa, mas a palavra é dele, a unção é dele, a direção é dele. Amém? Só para diferenciar. Mas quando ele quer, ele fala nos nossos ouvidos de uma forma ou de outra. Aleluia. Glória a Deus. Então nós vemos que 8, assim: não endureçais o vosso coração. Olha, isso acontece ou não acontece? Não precisa ir em outro lugar não. Aqui acontece ou não acontece? Eu garanto que muitos já viram isso aqui, de Deus falar e a pessoa endurecer o coração. Endurecer o que? Não receber o que Deus está falando, não querer o que Deus está falando, não aceitar o que foi falado, porque endureceu o coração, porque só quer receber aquilo que engorda, aquilo que lhe apraz. Mas nem sempre Deus vai falar só o que lhe apraz, Ele vai falar o que é preciso. Então Ele vai falar o que é preciso, você tem que estar com o coração aberto, não endurece não, recebe. Fala de coração, diz o pai de sentimento, mas na tua mente, no teu subconsciente. Você tem que aceitar aquilo, não endureça o coração, fala o coração. Tem entendimento que aquilo tem que estar em você, porque veio de Deus. E muitas das vezes a gente quer rejeitar, endurecer o coração, ou seja, não aceitar aquilo que Deus falou. Isso acontece aqui muitas das vezes, e a palavra é tão interessante que ela ministra para a gente ter a possibilidade de ir mudando, olhar para dentro de nós e ir mudando, porque às vezes está acontecendo coisa que a gente não percebe, às vezes está dentro de nós. Às vezes a gente fala tantas coisas e não consegue, às vezes, perceber dentro de nós que pode estar acontecendo alguma coisa, mas a palavra, Deus vai nos ajudando, porque nós fazemos parte desse corpo de Cristo. É o Senhor, nós somos parte do Senhor, porque nós o aceitamos na nossa vida. Então Ele vai sempre falar e nos ajudar a nós mesmos, e através de nós, quando nós formos ajudados, poder ajudar outros que precisam, necessitam. Aleluia, glória a Deus. Como no dia da tentação no deserto, né? Muitas das vezes, no deserto aconteceu tantas vezes isso, né? Não foram todos, mas muitas pessoas endureciam o coração, provocavam a Deus. Deus tirou de lá do Egito,
E as pessoas lá iam, e quando tinha, era glória a Deus, aleluia. Quando não tinha, começava a provocar Deus. Para que tirou? Para que fez isso? Eles não conseguiam ver. E o que aconteceu com aquele povo? Teve que rodar lá. Podia estar num lugar já na terra, onde rodou 40 anos, muitos morreram lá, nem foram para a terra prometida. O caso de Moisés foi outro. Mas o povo, muitos não foram por causa disso. Provocaram a Deus. Aleluia. Quando fez aquele bezerro, provocaram a Deus. Lembra do bezerro? Ele provocou a Deus. Aleluia. E o que acontece? As pessoas, quando endurecem o coração, muitas das vezes deixam de receber aquilo que Deus quer fazer. E passa por provações que às vezes Deus não queria que passasse pelaquela provação, mas endureceu o coração. Às vezes estava tão perto, como endureceu, prolongou mais para frente. E a gente não sabe o tempo. Aleluia. E o 9 diz assim, ó, ainda fala lá do passado, onde vossos pais lá, quando falou para os hebreus, hoje nós que estamos ouvindo, vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos a minha obra. Lembra que foi 40 anos rodando no lugar, até chegar onde tinha que chegar? Não era necessário aquilo, mas foi porque o povo provocou a Deus. Aleluia. Aí o 11 diz assim, jurei a minha ira, não entrarão no meu descanso. Como foi falado. Olha só como Deus, Ele prepara tudo para nós. Mas a desobediência, a provocação, o escarnecimento, a pessoa deixa de receber aquilo que Deus preparou. Nós temos que estar atentos, porque a dádiva do melhor tesouro não está na terra, está lá na glória do Pai. E aquele que está com Ele vai tomar posse desse tesouro, ou seja, a presença lá de Deus e tudo que está preparado. Nós temos que estar atentos a essas coisas. Aleluias. Aleluias. O 12 fala, vede, irmãos, Paulo falando, que nunca haja em qualquer de vós, ao mesmo tempo que ele exortava, ele fala assim, ó, aí a pessoa está ouvindo e está recebendo, que não haja em qualquer de vós um perverso coração incrédulo, que vos afaste do Deus vivo. Ou seja, olha só, que não haja, presta bem atenção, aleluia, que não haja em qualquer de vós um coração perverso, coração de incredulidade, que vos afaste de Deus vivo. Olha, está falando de algo interior, dentro da pessoa, que não haja dentro de vós algo perverso e que afaste da presença do Deus vivo. Por que Paulo falava isso? Fala que é porque aqueles que se afastam da presença do Deus vivo, falou Deus vivo porque tem Deus que não tem nem vida, mas esse Deus criador do céu e da terra, Ele é vivo. E Ele é invisível, mas é real. Então fala, por quê? Para que a pessoa tenha vida. Coração que se desvia da presença de Deus, ele está se proporcionando a uma perda e pagar um preço muito alto. Paulo, com entendimento, é igual quando vocês falam para a pessoa, ó, Jesus te ama, Ele pode mudar a tua vida. Tem gente que vai receber, tem gente que vai endurecer o coração e que nada. Não importa, importa o que tu pensa, o que tu está falando. Para Deus importa isso. É sinal que tu tem aprendido que é verdade isso que está na tua vida, que Ele pode mudar uma vida, que Ele ama e que Ele muda uma história. Aí Ele fala, vide como estás, mas Ele não fala, vide como estás e vai ficar como está? Não, vide como estás porque é uma oportunidade de você permitir que Ele trabalhe na tua vida e que mude a tua história. Aleluia, é algo tremendo, por isso que está mudando a nossa história, porque nós estamos diante da presença dEle, e Ele está movendo ao nosso favor, e de todo aquele que se aproximar e se quebrantar diante dEle. Aleluias. 13, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Essa exortação que acontece às vezes ele está exortando aqui, até pela palavra, muita pessoa não quer receber a exortação. Só que essa exortação é para o melhor na vida dele, é para o entendimento melhor e compreensão de como deve ser e não deve ser daquele jeito. Amém?
Porque Deus e o Pai da terra corrige aquele a quem Ele ama, aquele que Ele quer o bem. Então tem que exortar e fazer exorto uns aos outros. Quando fala exortar, é chamar a atenção para algo que é necessário estar atento. Por isso que às vezes a gente ouve coisa lá, quem não recebe, como vai mudar? Se a gente não receber as coisas de Deus na proporção que Ele está nos dando, como nós vamos mudar? Só quando nós abrimos nosso coração, nossa mente, entendimento e recebemos o que Deus tem para nós. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Segunda parte do 13. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. É mesmo, a pessoa fez uma coisa errada e não exortar, dizer assim, ó, cuidado o que tu está fazendo, cuidado aí, porque pode acontecer alguma coisa. Aí se a pessoa vem não exortar, ela está ajudando a pessoa? Não. Amigo que é amigo e aquele que quer o bem fala, não compartilha. Não é condenar, é falar, exortar, ó, cuidado. Olha, esse caminho não é bom, cuidado, você pode não estar observando. E a gente fala, olha, caminho vai ser bom, mas no final é morte. Às vezes não é morte física, e muitas das vezes está acontecendo morte física que a gente vê na televisão. Muitos, mas às vezes é morte espiritual. Desvia do caminho, sai da direção de Deus. Começa a deixar de lado tudo aquilo de bom que Deus colocou dentro de você. Aí começa a entulhar coisas que não são boas. E para voltar, tem que tirar aquele entulho todinho. Às vezes fica difícil. Uns conseguem, tem força por ajuda de oração de alguém, mas outros não têm força e não conseguem voltar. Fica tão pesado aquele julga, aquele falo, e não deixou Deus trocar. E às vezes perece com aquele peso. Aleluia. Glória a Deus. 14. Temos nos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Olha só, desde o princípio. Sabe quando você aceitou Jesus, que tu confiou? Não, eu aceito o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Você teve um princípio na tua vida, principiou aceitando como Senhor da tua vida. Se você chegar até o final nessa certeza, nessa confiança, a nossa história está mudada. E nós iremos naquele grande dia. Aleluia. Aleluia. Glorificamos o teu nome, Pai. E o 15. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provação. Aleluia. Olha, tem situações que acontecem com qualquer um. Se eu até perguntar alguns daqui, passou por certas situações. A Bíblia nos relata e nos direciona em tudo de graça. Até Paulo, né? Poxa, tira de mim isso, né? Tinha um fardo ali nele. E Deus falou para ele, olha, a minha graça te basta. O que ele quis dizer? Olha, o que eu sou para você, isso basta para a tua vida. O que Deus é para nós, basta para a nossa vida, não importa a situação que tu esteja passando. Porque Ele é contigo. Porque Ele sabe como fazer, o que deve, o que precisa. A graça refere-se ao sacrifício através do Filho que Ele fez pela nossa vida. A minha graça, o que eu fiz, já basta. Isso por causa de uma coisa que Paulo estava pedindo, e às vezes era para ficar, mas a graça estaria sobre ele, e continuou sobre ele. Então tem coisa na nossa vida que acontece, que vem para você botar a dúvida, para você endurecer às vezes o coração, mas falou, mas agora não, mas falou, mas isso, você vai endurecendo o coração, o teu entendimento começa ficando rígido. Tu não consegue entender, não, Ele é contigo, Ele pode, Ele permite, se Ele quiser Ele acaba, Ele termina, Ele levanta. Não é assim que Deus faz? Porque Ele tem todo o poder, Ele é soberano. Então Deus faz como nós temos que ter esse entendimento na nossa vida, por qualquer coisa que qualquer um passar, que Ele nunca vai nos abandonar, amém? Que Ele vai cumprir a vontade dEle na nossa vida, e acabou. Amém? Mas na andança e nas promessas dele, nós temos que vigiar para que venha acontecer no tempo dele.
para a gente também não perder o tempo dele de acontecer na nossa vida, porque a gente endurece o coração, ou desvia, ou desacredita, ou não aceita como foi falado, porque às vezes de uma palavra de exortação depois vem a bênção. É necessária a exortação para aquela bênção chegar. Se a gente não aceitar a exortação, a bênção nunca chega. E depende de algo que Deus quer fazer para a gente ser abençoado em alguma coisa. Em alguma coisa, porque cada um pode ser em coisa diferente, mas o Deus que quer operar é o mesmo. Em nome de Jesus. Aleluia. Então nós vemos como a palavra é preciosa. Olha como a gente está ouvindo coisa tão preciosa para nosso entendimento, para o nosso, porque isso edifica a nossa fé, edifica a direção que você está seguindo, é certa a direção. A palavra vai confirmando, filho, você está na direção certa. Não importa o que esteja passando, continua firmado e firma cada dia mais os passos, pisa com mais vontade. Eu tenho certeza, eu tenho confiança e vou continuar. Já ensinei a vocês, se vier qualquer coisa que aconteça contrário, fala com ele. Deus, está complicado, está difícil, mas o Senhor não mandou eu parar. Eu vou continuar e colocar nas tuas mãos. Continue. Isso mostra a confiança que você, se um dia tiver de parar, só quando ele pedir ou quando ele mandar. Amém? É a confiança em Deus que vai te fazer viver as coisas que tem para a tua vida, porque você vai permanecer e prevalecer até o final nessa certeza. Paulo ali tinha certeza. Por que Paulo pregava Hebreus, Romanos, para todo mundo? Mas ele pregava com certeza, ele não pregava dúvida. Não é verdade? Uns que ouvia tinha dúvida, uns estava começando a ter certeza e uns já tinha certeza. E a gente aqui vai ouvindo. Você tem que ter certeza do que está ouvindo. E quando você falar, fala com certeza e não deixa ninguém botar dúvida. É o contrário. Que eles tenham dúvida, mas você não pode dar dúvida do que você tem falado, do que você tem aprendido da parte de Deus. Porque pode acontecer isso, mas o importante é você. A tua certeza faz a diferença diante de Deus. Amém? Que o nome dele seja exaltado, glorificado em nossas vidas, que a gente continue aprendendo, que a misericórdia dele esteja sobre nós, o perdão, a compaixão e a graça nunca se aparte de nós. Por isso devemos dizer a Deus: Deus, eu não conhecia, mas agora que eu te conheço, nunca parte de nós. Precisamos do Senhor. Nunca parte o teu Espírito de nossas vidas, mas a cada dia vem nos preenchendo dessa doce presença, porque nós precisamos e nós necessitamos para continuar. Amém? Glória a Deus. Glorificamos ao Senhor nosso Deus. Glorifica a Deus com tuas palmas. Deus seja bendito e glorioso em nome de Jesus. Somos poucos, mas Deus ouve a palma de cada um. Amém? Glória a Deus. Não é a continuidade, é de dentro para fora que Deus vem em cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Deus abençoa. Abençoa, Deus, cada família que está sendo representada aqui. Cada familiar que está sendo representado aqui hoje à noite neste lugar. Abençoe os nossos vizinhos, Pai. De cada um, Deus. Que o Senhor visite nessa hora, Deus, meu Pai, em oração. O lar de cada um, como o nosso lar. Começa a mover por toda a liberdade, Pai, o que é necessário, o que é preciso. Porque o Senhor sabe, Pai, mesmo que nós não venhamos a falar, o Senhor sabe, Pai. O Senhor tem a misericórdia do teu povo. Resgata, Deus, a cada dia mais vidas, Deus, meu Pai, para a tua presença. Nesse meio, Pai, de guerra, de combate, Pai, de morte, Pai, livra, Senhor. Move, Senhor, repreenda o mal, Deus, o espírito de morte. Tu és vida, Pai. O poder está nas tuas mãos, Pai. Clamamos ao Senhor pelo povo, pela nação, por aqueles que estão enfermos, Pai, no hospital, na enfermaria, até desenganado, Pai. O Senhor é Deus, Pai, que muda a história. Visita, Pai, os de casa que possam estar no leito, aqueles que estão precisando de um renovo, aqueles que precisam, meu Deus e Pai, que o teu bálsamo desça. Deus seja sobre cada um, Pai. Quebra as correntes, as algemas daqueles que estão algemados dentro de casa, no trabalho, na rua, preso, Pai, neste mundo. Abre as portas das prisões, arrebenta com os terrores, Pai, e livra-os, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai.
Nós clamamos, Pai, pois muitos não conseguem nem clamar, muitos estão sem direção, Pai, e muitos acham que estão percorrendo o caminho certo. Ajuda o Senhor, ilumina os caminhos, Pai, mostra o oculto e o escondido, e dá o livramento, abençoa, Pai, que o Senhor venha fazer uma obra tremenda na vida de cada um, que as tuas promessas, Deus, venha se cumprir no povo e na nação. Oh Senhor, meu Deus, atenda para aquele que chama e clama pelo teu nome. Oh Senhor, tua misericórdia. Oh Senhor, perdoa, Deus, dê oportunidade, em nome de Jesus Cristo, Pai. Como igreja nós pedimos ao Senhor da glória. Pois Senhor, meu Deus, para o homem há limites, Pai. Para os seres humanos há limites, pois somos limitados. Mas o Criador de todas as coisas, que criou e formou, tem todo o poder, tem toda a autoridade e soberania para fazer como queres, Pai. Mas nós pedimos, Pai, que no que tu fizeres, Pai, nós, Deus, meu Pai, queremos glorificar o teu nome. Louvamos e agradecemos ao Senhor da glória. Abençoa aqueles que vão ouvir, Pai. Abençoa a família daqueles que vão estar vendo e ouvindo. Que o Senhor toque se há algum enfermo, Pai, alguma dor, meu Pai, alguma enfermidade. Senhor Deus, toca nessa hora. Faz um grande mover, Senhor Deus, dentro desse lar, Deus, meu Pai. Senhor Deus, estenda as tuas mãos de poder. Libera de virtude, Pai. E em nome de Jesus, Pai. Oh Senhor, nós decretamos, nós falamos, Pai, porque o teu nome, Pai, é poderoso para curar, para libertar, para fazer sinais, prodígios, maravilha. Pedimos, Deus, que seja a manifestação do teu poder em Cristo Jesus, para que o teu nome seja glorificado. Assim nós oramos por cada um, Pai, espalhado na face da terra, pelos missionários e missionárias também em tua obra. Provê, Senhor, o que é necessário, o que é preciso. E assim nós te agradecemos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Glória a Deus.